Mais uma vez, bom dia. Muito bom estar aqui junto com vocês. É gratificante. Nós sabemos o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias em João, o Evangelho segundo João, capítulo 16. Eu vou usar na versão NAA. Se você está com o seu celular, você altera ali, conforme a Bíblia que você tem instalado, para que você possa acompanhar a leitura. Então vamos ler, a partir do versículo 16 até o versículo 24, nós vamos ver hoje. Que diz o seguinte: um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que ele nos está dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendo o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disto, o que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade, eu lhe digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, e ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor, mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui essa manhã, Pai. Obrigado por cada vida aqui presente, Senhor, e que possamos sair edificados, Senhor, com a Tua palavra, e nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Vamos lá, então, começar aqui a nossa... Nós estamos diante de uma passagem que a gente observa como ela é rica e emocionante, aonde Jesus prepara os seus discípulos para a sua eminente partida e os encoraja com mensagem de uma promessa de alegria e uma vitória futura. Ele já havia falado, como nós já vimos diante dos textos que já estudamos, ele já tinha falado a sua eminente partida. Ele falou isso em João 13, quando nós começamos, e falou também no capítulo 14. Ele falou sobre o Espírito Santo que viria consolá-los e guiá-los, que é o conselheiro. Ele fala isso no capítulo 14 e no 16, no início. E ele também fala sobre a perseguição que os discípulos enfrentariam no mundo. Ele fala isso em João 15 e fala isso em João 16. E Jesus, ele continua preparando os discípulos emocionalmente e espiritualmente para a sua morte. Na verdade, causaria grande dor, mas também para a alegria que a sua ressurreição traria a vida deles como uma vitória final sobre a morte. Essas revelações de Jesus a seus discípulos, que nós vimos aqui na exposição de João,
observamos várias coisas, e principalmente o quanto os discípulos eram rasos no conhecimento de quem era Jesus e a sua obra redentora. Interessante isso, né? A gente observa que os discípulos já tinham visto muitas coisas, milagres acontecerem, multiplicação de pães, já tinham visto ressurreição de morto, já tinham visto cego enxergar, coxo andar, enfim, eles viram muitas coisas. Mas mesmo assim, eles eram rasos de saber que realmente, e reconhecer que Jesus era Deus. Então, as suas dúvidas diante dessa partida do Senhor, para onde iria, mostra que eles não tinham compreendido ainda o sentido dessa obra redentora. Como nós vimos ali, semana retrasada, eles não estavam preocupados para onde verdadeiramente Jesus ia. Jesus pergunta, vocês até agora me perguntaram para onde eu estou indo? Mas como assim? Pedro já tinha questionado, Tomé já tinha questionado, Filipe já tinha questionado. Várias passagens mostram que as pessoas, que eles ficaram, tipo, para onde o senhor vai? Mas a pergunta que eles estavam fazendo era o seguinte, como eu expliquei a vocês, a mesma coisa que eu saí daqui, alguém perguntava, até eu estou indo para onde? Eles não estavam preocupados ao endereço final, e sim a ação de ter ido embora. Tipo, estou indo embora. Sim, mas está indo para onde? Tu tens coisa para fazer aqui. Essa era a grande questão deles, que eles não estavam entendendo ainda. Então, esse alerta que Jesus faz aos seus discípulos serve para a igreja nos dias de hoje. Porque ele já falou sobre a perseguição, ele já falou sobre o sofrimento por causa dele, e falou sobre o Espírito Santo que viria para convencer e consolar. Ele nos assegura que no mundo passaremos por aflições. É algo que as pessoas, na verdade, muitas vezes, a igreja, ela esquece de trazer esse entendimento à igreja. A igreja, quando é cristocêntrica, ela vai pregar a verdade da palavra, da própria Bíblia. Eu não posso agradar o pastor ou quem estiver pregando, não pode estar querendo agradar o ouvinte, dizendo que vai dar tudo certo ou vai dar tudo bem. Não que eu estou dizendo ao contrário. Mas aqui a palavra diz que nós vamos ter dificuldades no mundo, tempos bons e tempos não tão bons. Passamos por aflições. E isso é algo que tem que ser verdadeiro e consciente na vida do crente. Por quê? Porque senão qualquer probleminha que aparece, ele desanima ou desiste. Aquela velha história, o Senhor não me ouve mais. Aonde estava o Senhor? Aonde estava o Senhor quando aconteceu tal coisa? Aonde estava o Senhor quando aconteceu uma fatalidade? E a resposta é simples, no lugar onde ele sempre esteve. Isso nós temos que ter esse entendimento de que teremos dificuldades, mas eu sempre gosto de lembrar, isso é passageiro, porque pela graça e pela misericórdia do Senhor, e às vezes pela paciência dele, nós chegaremos àquele grandioso dia, onde todos seremos recolhidos à eternidade. Então, Jesus revela que na sua partida, todo o plano de Deus para a salvação seria realizado, e agora teríamos um novo relacionamento dele que nos assegura um acesso direto ao Pai. Jesus não veio simplesmente para cumprir uma tabela. Ele veio para que exatamente através dele nós fôssemos redimidos e tivéssemos sim agora acesso direto ao Pai. Às vezes existe uma dificuldade de entendermos quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Às vezes fazemos uma confusão de como colocar eles diante do propósito de Deus de cumprir
de cumprir a sua proposta para o homem, a salvação eterna para aqueles que ele escolheu. Então, e agora, e detalhe, olha como é que as coisas são interessantes, porque temos Deus, que o acesso a Deus era através de profetas, falava ao mundo através de profecias, através de profetas, e depois, pessoalmente, encarnado, não é reencarnado, é encarnado, em homem, Jesus, porém limitado aonde ele estava, limitado à região que ele estava, e agora, através do Consolador, o Paráclito, ou seja, ele mesmo, mas só que agora em forma de espírito, porém agora onipresente, em todos os lugares, em toda hora, ao mesmo tempo. E detalhe, mais importante, desta vez, permanentemente. Permanentemente. Então, nós vamos aqui, vendo o texto aqui, nós vamos, começa o texto, Jesus falando no capítulo 16, um pouco e vocês não me verão, e mais um pouco me verão novamente, pois eu vou ao Pai. A gente observa pelo texto que eles ficaram mais uma vez confusos e não entenderam claramente o que Jesus estava falando. Os discípulos estavam focados no me verão novamente. E se você observar o texto aqui, esse verbo verão, ele aparece 6 vezes nesse pequeno espaço de texto. Ele vai falar, fala essas coisas, não, está aqui. Um pouco e não me verão, outro pouco me verão. Aí os discípulos, o que ele está dizendo? Um pouco não mais me verão, e outra vez me verão. E detalhe, são 2 palavras, me verão e um pouco. Eles não estavam entendendo o que significava o que Jesus estava falando. Então, eles já começaram a entender realmente que Jesus partiria, mas ainda não estavam entendendo o sentido verdadeiro de por que ele partiria, e muito menos entender o retorno dele. Como assim? Ele vai e depois volta? Não, a gente não está entendendo isso aí. Ele fala. Só que eles não estavam entendendo o retorno pela ressurreição, o retorno através do Espírito Santo, do Conselheiro, e do retorno que é a segunda vida, que ainda está para acontecer. A gente tem que entender que nós estamos na última fase da promessa de Deus. Ele enviou Jesus. Jesus morreu, ressuscitou no 3º dia, veio o Espírito Santo, e agora só resta dentro desse, digamos, desse cronograma do Senhor, a sua vinda. Como eu sempre falo e gosto de falar, eu não tenho autorização para dizer quando será. Mas eu tenho autorização de dizer que agora só tem mais uma vez. Não vai acontecer mais nada debaixo do céu, a não ser a volta do Senhor. Então isso mostra que o verdadeiro sentido dessas revelações não era para apresentar um futuro, e sim que os discípulos reconhecessem que Jesus já sabia o que iria acontecer. E de fato aconteceu. E nós temos que ver aqui agora 3 pontos importantes nesses versículos. O primeiro, a gente observa que Jesus, ele não respondia nenhuma pergunta. Não sei se vocês já tiveram esse entendimento. Ele sempre respondia com uma outra pergunta. E aqui também não é diferente. Jesus, ele responde à necessidade e não à dúvida. A preocupação deles era a partida, mas não no sentido verdadeiro dessa partida. A preocupação
era que não estavam preparados para a iminente partida e o que isso ia resultar na vida deles. Eles não estavam preocupados. Eles não estavam... a preocupação deles era que ele está indo embora. E agora? Esperamos o Redentor, esperamos o Rei. Quem vai nos governar? Mas aí sim, o sentido verdadeiro que eles não estavam. Então Jesus o encoraja dizendo que da tristeza eles passarão para a alegria. Quando Jesus diz que o mundo se alegrará, vocês observaram ali, vocês vão ficar tristes, mas o mundo se alegrará. O que significa isso? Como assim o mundo se alegrará? Ele está se referindo ao engano de Satanás. Satanás, quando Jesus é crucificado, é como se trouxesse uma alegria profunda, tipo, nós o vencemos, nós o matamos. Ele, o Filho de Deus, morreu. Só que, se nós trazemos isso, trouxermos esse entendimento para os dias de hoje, para o mundo de hoje, nós observamos que o mundo continua se alegrando. O mundo, a gente observa pela condução de que o mundo caminha, pelo caminho, pela direção que o mundo vai, a gente observa que é um mundo que não observa quem é o Senhor. E muito pelo contrário. Se não fosse somente não reconhecer, mas existe um escárnio. Apesar de eu passei para o grupo da igreja, não sei se vocês leram no grupo, sobre o aumento de venda de Bíblia nos Estados Unidos. 22%. A casa que publica esses livros, eles tiveram que reforçar a produção de Bíblia. Isso leva a gente a 2 pontos. Primeiro, o avivamento. Avivamento não é música, avivamento não é mover, avivamento não é nenhum tipo de movimentação de alegoria. Não é ficarmos cantando aqui, não. Avivamento é quando acontece o arrependimento, o verdadeiro avivamento é o arrependimento. Quando eu leio uma notícia dessa, apesar de, como o Rodrigo muito bem escreveu, existem lugares que ainda não conhecem, não existe crente. Mas nós cremos que o trabalho do Espírito Santo não está pronto. Mas quando começa esse avivamento, pessoas sendo despertadas para o Evangelho, e ali nessa reportagem diziam que esses jovens estavam tendo uma mudança de conduta. Observem, a gente tem que observar bastante esses movimentos que acontecem no nosso entorno. O que está acontecendo que de repente despertou? Um jornal que, na verdade, é um jornal secular, não tem nenhum tipo de conotação religiosa, e traz uma reportagem dessa dizendo sobre esse crescimento de vendas de Bíblia entre jovens, pessoas até 35 anos de idade. Isso traz uma certa pergunta. O Senhor está movendo. O Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo está realmente trazendo aquilo que nós vimos na última pregação, que é convencendo o mundo do pecado, convencendo o mundo da justiça e convencendo o mundo do juízo. Pessoas estão ficando mais espertas. Pessoas estão ficando, na verdade, mais espertas no sentido que o Espírito Santo já sempre fez, mas parece que agora, diante de tantas notícias que nós olhamos, aparece essa isolada. Fiquemos atentos. Como a gente tem falado, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nós
nos aprumarmos, voltarmos para o trilho, voltarmos para o alvo. Muitas vezes a gente se alegra em uma conquista e acha que essa conquista ela foi pela minha capacidade. Não estou dizendo que você não deve se esforçar, mas toda a conquista que nós temos, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Temos que começar a reconhecer a ação de Deus em nossas vidas. Eu fico muito triste quando alguém, diante de uma vitória, ela não reconhece a dependência do Senhor. Eu fico muito chateado quando eu vejo um crente que não reconhece o Senhor diante do seu êxito. Mas voltando aqui, quando eu falei, quando Jesus diz que o mundo se alegrará, se refere ao engano de Satanás sobre a sua morte. Trazendo aos dias de hoje, observamos que o mundo perdido, vivendo uma alegria momentânea produzida pelo pecado. O pecado, ele traz alegria momentânea aos homens, através de várias coisas. O Rodrigo falou sobre a disciplina da igreja, do expurgo. Ali tem vários itens que realmente trazem essa alegria ao homem, mas ela é finita diante da alegria eterna do Senhor, que é infinita. Então aqui Jesus ele fala que no segundo item que nós vamos ver aqui, a tristeza, observamos que ela não é substituída. Observar ali, ela é transformada. Por quê? Porque a alegria substituída, ela pode ser substituída por uma tristeza. Mas aqui não, diz que ela é transformada. Não existe mais a tristeza e ela é transformada em alegria. Não sei se vocês observam a diferença de substituída por transformada. Então Jesus ele vai fazer aqui a analogia de uma mulher dando à luz, aonde ele sente a dor porque chegou o momento. Mas quando a criança nasce, ele esquece da angústia por causa da alegria de trazer uma criança ao mundo. De igual forma será com eles. Quando ouvirem novamente, a tristeza será transformada em alegria e ninguém pode tirá-la. Isso que é sensacional na palavra do Senhor. Isso que é maravilhoso, porque isso é uma promessa. A partir do momento que nós ficamos cheios do Espírito, no sentido de estarmos com o Espírito Santo, nós somos envolvidos numa alegria que ninguém no mundo pode tirar. Nada no mundo. No mundo teremos tribulações. Interessante, ninguém pode tirar a minha alegria de saber que houve uma vitória, que tem uma vitória porque Jesus venceu a morte. Ele vai falar no final desse capítulo. Vou ler novamente. De igual forma será com eles quando ouvirem novamente, e a tristeza será transformada em alegria, e ninguém poderá atirá-la. É a alegria da esperança, a saber o que nos aguarda. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Salmo 35. Essa é a verdade que serve para todos nós. Deu vontade de até falar assim, ó, receba! O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mais um ponto que nós vamos ver no capítulo 23, versículo 23. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Essa plenitude do entendimento eliminará todas as perguntas que eles fizeram.
os questionamentos de Tomé, os questionamentos de Filipe, de Judas, de Pedro. E na continuação ele fala: em verdade, lhes digo, se pedir ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhe concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quando ele fala isso, nós entendemos que não era mais momento de fazer pergunta para Jesus. Agora era para fazer pedido em nome dele, diretamente ao Pai. Perceberam? Eu agora vou partir, o Espírito Santo vem, e agora, a partir desse momento, vocês têm acesso direto com o Pai, vocês podem pedir para Ele, em meu nome. Coisa maravilhosa! Nós já estudamos com isso, já vimos sobre isso, e nós entendemos que isso significa que nós temos que pedir, o que pedimos ao Senhor tem que estar de completa conexão com a vontade de Deus. Não precisamos mais de intermediário. Você não precisa de pastor para orar pela sua vida. Você pode orar direto ao Senhor, em nome de Jesus. Você não precisa de um líder. Você não precisa, enfim, de ninguém para você chegar diante do Senhor. Jesus garantiu esse acesso. E detalhe, ele ainda fala assim: vocês não pediram nada até agora. Não pediram nada ainda. Peçam e receberão, e para que a alegria de vocês seja completa. E detalhe, não é a primeira vez que ele fala isso. Porque no capítulo 14, ele vai falar: se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. No capítulo 15, ele vai falar: se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. No capítulo 15, ele vai falar: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem em meu nome, ele lhes conceda. Então, antes Jesus intercedia diretamente por eles, mas após a sua ressurreição e sua ascensão, os discípulos e nós temos esse acesso direto ao Pai. E o verdadeiro incentivo deste versículo é o dever de todo cristão de orar. Esse é um dever que nós somos responsáveis. Que também não significa que temos liberdade de pedirmos ao Senhor qualquer coisa, mas sim a sua vontade. Esse é um aspecto muito interessante sobre a oração. Se a gente perceber o teor dessa mensagem que Jesus fala: tudo que pedirem em meu nome ao Pai, lhes será dado. E você cruza os seus braços e não ora. Alguns hipercalvinistas dizem que não precisa mais orar, porque Deus está na frente e já sabe todas as coisas. Mas quem tem a consciência do que significa isso, sabe da necessidade que nós temos que expor as nossas problemas, dificuldades e gratidão diante do Senhor. Por que Jesus está falando isso? Por que ele fala: até agora vocês não oraram, vocês não pediram nada ainda? Porque esse é o acesso que nós temos a Deus. Não é através de chavinha, não é através de toalhinha, não é através de monte, não é através de campanha, não é através de... Não. O acesso ao Pai, você tem um exemplo no seu quarto ajoelhado e falando direto com Ele, orando ao Senhor, colocando a sua necessidade diante dEle. E a sua gratidão, não vamos esquecer disso. Não vamos só pedir, vamos agradecer. Ou melhor, peça e agradeça.
Vamos aplicar isso aqui em nossas vidas. Primeiro, Jesus, ele mostrou e mostra que a dor é temporária e faz parte do plano redentor de Deus. 1 Pedro, eu gosto muito dessa passagem, que não está arriscado nessa Bíblia aqui porque ela é nova. Mas ele diz o seguinte, capítulo 1 Pedro 1:3. Se você não está escrito na sua Bíblia, sublinha. Que diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Olha que maravilhoso. Para uma herança que não pode ser destruída, e não fica manchada, que não murcha, que está reservada no céu para vocês. E detalhe, sabe quem está guardando isso aqui? Ele diz ali que são guardadas pelo poder de Deus, mediante a fé, para que a salvação preparada seja revelada no último tempo. Aí ele vai chamar a atenção. Nisso vocês exultem, embora que no presente, por breve tempo, se necessários, sejam contristados por várias provações. No mundo terão dificuldades, mas tem de bom ânimo. O Senhor já venceu o mundo. Para que, uma vez confirmado o valor da fé em vocês, muito mais preciosa do que ouro que perece, mesmo que apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Interessante, eles viram e não virão, mas ele diz, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Louvado seja o Senhor. Outra aplicação, a alegria da ressurreição e a promessa de paz em Cristo supera qualquer dificuldade na sua vida. A esperança que Pedro fala, a esperança que não acaba. A certeza que aquele dia, naquele grande dia, está reservado e guardado pelo Senhor para a redenção, para a nossa redenção. Temos um Pai, outra aplicação, temos acesso ao Pai e podemos enfrentar qualquer dificuldade deste mundo com confiança, porque o Senhor já venceu. Outra aplicação, precisamos verdadeiramente conhecer quem é Jesus, sua obra redentora em nossas vidas, e entender que o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. E agora um alerta, uma aplicação, mais um alerta. E já é o último. Hoje, quando falamos Maranata, vem Jesus. Quantos aqui já ouviram essa expressão Maranata, ora vem Jesus? Está escrito em Apocalipse e está escrito em 2 Coríntios ou 1 Coríntios, não sei o endereço, mas em Apocalipse 22, o último capítulo de Apocalipse, ele fala, ora vem Jesus. E a pergunta é a seguinte, será que nós temos o real entendimento sobre a futura volta do Senhor? Será que estamos aqui preocupados com a que ainda temos que fazer? Ou realizar, ou conquistar? Será que a nossa preocupação diária está o que eu vou ter, o que eu vou ser? Ou será que realmente você está com uma grande expectativa, como a palavra diz, sobre esse grande dia? Talvez alguém possa pensar, puxa, mas eu nem casei ainda.
Eu nem me formei ainda. Ou eu não sou pai, não sou mãe ainda. Eu não tenho isso, eu não tenho ainda, não conquistei isso. Mas será que esse é o grande objetivo de você poderá declarar Maranata, hora vem Jesus? Ou será que você está naquela expectativa? Abre a janela, puxa, ainda estou aqui. Acorde de manhã, puxa, acordei, ainda estou aqui. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar. Puxa, ainda tem mais um dia, Senhor, Maranata, vem, Senhor. Me leva para a alegria eterna. Transforma a minha tristeza numa alegria eterna. Me leva. Só espero que não seja quarta-feira que o avião caia. Eu espero que a igreja vá. É isso aí. Eu quero que a igreja, que nós possamos ir todos juntos. Né? Alguém pode falar isso aí? Alguém pode gravar para estar vendo só? Ele falou que o avião que queria que o Senhor levasse. Eu falei que me levasse, mas eu falei da Estela. Então, Senhor, segura o negócio. Amados, tem sido um tempo muito bom estudar essas passagens de João. Ontem eu comentava sobre, muitas vezes nós somos assaltados pela incredulidade. E muitas vezes acho que nós nos cobramos por isso. Naquele momento que passa aquele, será que isso aqui é verdadeiro? Será que isso aqui realmente é real em minha vida? Eu tenho duas coisas para falar para vocês. A primeira, aqueles homens que andaram com Jesus também tiveram esse momento de incredulidade. Tomé ainda falou, se eu não ver o buraco na mão, eu não vou acreditar. Aqueles que andavam, como a gente falou, aqueles que andavam com Jesus, perguntaram, não está sabendo o que aconteceu? O nosso Redentor morreu. E a segunda, que se em algum momento você está sendo assaltado por essa dúvida, que você observe a sua vida. Olha para trás. Olha o quanto o Senhor já fez na sua vida. O quanto Ele te tirou do lamaçal. O quanto Ele transformou a sua vida. E não é mérito teu, não é mérito meu. Como nós vimos, seria impossível eu ter uma transformação de vida se não fosse o Espírito Santo agindo em mim e agindo na sua vida. Cada um sabe a sua dificuldade, cada um sabe o que você fez no verão passado. Né? Gostou, né, Alexandre? Entendeu Mas não importa, porque através dessa operação do Senhor, fomos transformados. Transformar não é reformar. Né, Alda? Eu tenho uma casa, vou reformar minha casa. Bota uma parede que está caindo aqui, coisa e tal. Agora eu vou transformar, derruba e faz outra. Transformar minha casinha num casarão. E assim que o Senhor quer fazer nossas vidas. Transformar cada um de nós. E isso, mesmo que você, ainda que esteja passando por dificuldades, momentâneas dificuldades, você verá o que o Senhor já fez e que vai fazer na sua vida. Isso aqui não é nenhuma conversa de coach. Isso aqui é a promessa do Senhor. Se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, que você precisa de ser transformado por causa do pecado, por causa pela consequência do seu pecado, arrependa-se, peça ao Senhor
e Ele lhes transformará, para que a sua alegria seja completa. Confesse o seu pecado, arrepende-se do teu pecado, peça ao Senhor, que aí o Espírito Santo, como nós vimos, habitando em nós, ninguém mais nos acusa. Porque a palavra de Deus não nos acusa, quem nos acusa é o inimigo, mas quando você está com o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, Ele te protege, Ele te guarda. Amém, amados? Vamos estar orando. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado, Pai, que tu tem colocado em nossos corações, obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que tem nos convencido, Senhor, nos convencido que nós temos que ter uma vida transformada, Pai, uma vida que tem que ser moldada, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Mas nós pedimos que esse teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude, Senhor. Que cada vez mais nos convença do pecado, Senhor. E nos convença, Senhor, da transformação de vida que nós temos que ter, Senhor. Eu oro por cada irmão aqui na igreja, Senhor. Cada pessoa, cada jovem, cada criança, cada velho, enfim. Que nós possamos ser tocados, Senhor. Transformados, Senhor. Melhores, Senhor. E nós oramos em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Como a tua palavra nos ensina, pedimos a ti, em nome dele, Senhor, para que possamos, Senhor, receber de ti. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.